Há 30 anos, a Hyundai era vista como uma pequena empresa sul-coreana que fabricava veículos baratos, feios e pouco confiáveis. As pessoas até faziam piadas sobre a marca, dizendo que seria possível dobrar o valor de um Hyundai se o enchessem com gasolina. Mas hoje em dia, eles estão entre os veículos de melhor qualidade no mercado, superando gigantes como a Ford, a Honda e a General Motors para se tornar o terceiro maior produtor de carros do mercado global. Mas o que é fascinante sobre isso é o homem que iniciou tudo, um menino do campo que só queria escapar da pobreza. Ele deixou sua casa quando adolescente e embarcou em uma jornada cheia de fracassos, infortúnios e constrangimentos. Apesar da adversidade, ele conseguiu criar a maior empresa da Coreia do Sul, que não só revolucionou a indústria automobilística, mas também a construção naval, entre outras áreas. Ele se tornou o homem mais rico da Coreia do Sul. Essa é a história de Hagsto Riches da Hyundai e do homem por trás dela, Chung-joo Yang. Fugindo da pobreza. Chung-joo Yang nasceu em 1915 em uma pequena aldeia em Tonkon, um lugar que hoje está localizado na Coreia do Norte. Na época, a Coreia estava sob o domínio colonial do Império Japonês e Chung nasceu em uma família muito pobre. Devido à terrível economia e ao ambiente restritivo em que viviam, sua família trabalhava longas horas na fazenda apenas para conseguir comer. Chung sonhava em se tornar um professor, mas, como o mais velho de 7 irmãos, não teve escolha a não ser abandonar a escola aos 14 anos e trabalhar ao lado de seu pai do amanhecer ao anoitecer. Ele plantava e colhia arroz à mão, criava animais e viajava de cidade em cidade vendendo lenha. Mas, por mais que a família trabalhasse, mal tinham comida suficiente para comer, e uma má colheita era o suficiente para deixá-los famintos por meses. Sempre serei um fazendeiro e nunca endireitarei minhas costas tortas, lamentou Chung. Uma vida assim, sofrendo como meu pai, é só isso que existe? Esses pensamentos assombraram o jovem por anos, que ficou cansado e frustrado com a pobreza que ele e sua família tinham que suportar. Aos 16 anos, ele e um amigo escaparam da aldeia e caminharam longas milhas pelas partes mais perigosas do país, até finalmente chegarem à cidade de Kawan, parte da Coreia do Norte de hoje. Lá, conseguiram empregos como trabalhadores da construção civil, e embora recebessem muito pouco dinheiro, Chung estava feliz por ter encontrado uma vida melhor do que a da fazenda, e se divertia com o fato de poder ganhar seu próprio dinheiro. Infelizmente, não durou muito tempo. Apenas 2 meses após sua fuga, seu pai descobriu seu paradeiro e o levou de volta à aldeia, mas a essa altura, era tarde demais. Chung tinha provado da vida que queria, e não havia como se contentar com menos. Durante os próximos 2 anos, ele escaparia mais 2 vezes para a cidade de Seul, capital da Coreia do Sul, mas depois de cada uma dessas escapadas, era trazido de volta pelo pai, que lhe dizia: "Não se esqueça de que você é apenas um garoto do campo que terminou apenas o 6º ano. Ouço dizer que Seul está cheia de graduados desempregados, mas quem é você, um ninguém? E um ninguém como você não vai conseguir." Mas essas palavras não foram suficientes para deter o jovem, que, depois de ver a má colheita atingir a aldeia e deixar seu povo sem comida para o inverno, decidiu fugir pela 4ª e última vez, e é aqui que a verdadeira jornada começa. Ele aceitava qualquer trabalho que aparecesse, trabalhando como operário da construção civil e, mais tarde, como faz tudo em uma fábrica de xarope de amido. Foi apenas no ano seguinte que finalmente encontrou um trabalho melhor na loja de arroz Bokung, onde foi empregado como entregador de arroz em sua bicicleta. Mas, ao contrário de seus empregos anteriores, este era estável e trazia almoço e jantar para casa. Apesar de começar do zero, os proprietários ficaram tão impressionados com a ética de trabalho de Chung que ele rapidamente subiu de posição até se tornar contador da loja após apenas 6 meses de emprego. No entanto, nos próximos anos, o proprietário lutou com problemas de saúde e logo percebeu que não poderia mais administrar a loja. Então, ele decidiu vender o negócio para seu jovem aprendiz, Chung-joo Yang, que aos 22 anos assumiu a loja de arroz Bokung.
Lá, ele rapidamente mudou o nome do negócio para a loja de arroz Kyung e desenvolveu uma nova base de clientes graças aos seus preços baixos. Ele fez um trabalho tão impressionante que os lucros do negócio subiram a cada ano e rapidamente se tornou uma das melhores lojas de arroz da cidade, até que o desastre aconteceu. O governo colonial japonês estabeleceu um sistema de racionamento de arroz na Coreia, a fim de desviar arroz para o Japão e seu exército, devido à sua guerra com a China. Como resultado, muitos proprietários de negócios coreanos foram forçados a sair do comércio de arroz, incluindo Chung, que teve que fechar seu negócio e, sem nada para recorrer, teve que voltar para sua vila natal. No entanto, ele nunca perdeu sua visão de um futuro melhor e decidiu voltar para a cidade em 1940 e tentar sua sorte com um novo empreendimento. Ele elaborou uma lista de negócios que poderia operar sem restrições impostas pelo governo japonês e o melhor que encontrou foi o negócio de reparação de carros. Ele fez um empréstimo bancário e comprou uma oficina de reparos para abrir seu próximo negócio, a Edo Service Garage. Na época, a demanda por empresas de reparação de automóveis era muito alta na cidade, mas o problema era que não havia muitas oficinas por perto e as poucas que existiam geralmente cobravam preços exorbitantes de seus clientes. Como Chung não sabia nada sobre carros, ele contratou um mecânico talentoso para fazer o trabalho e diferenciou seu negócio oferecendo os preços mais baratos da cidade enquanto cuidava bem de seus clientes. Essa abordagem simples deu início a um negócio próspero e Chung teve que trazer mais mecânicos para acompanhar as encomendas, mas infelizmente o desastre atingiria novamente. Apenas alguns meses depois, um incêndio começou e queimou toda a loja junto com os equipamentos e os veículos dos clientes. Isso levou Chung a um problema sério, pois agora ele tinha dívidas enormes para pagar e nada para mostrar em troca. Em sua opinião, havia apenas uma saída. Ele fez mais um empréstimo e abriu uma nova oficina em uma área mais movimentada da cidade. Lá, ele rapidamente conquistou uma nova e maior base de clientes graças aos seus preços baixos, e nos 2 anos seguintes, a Edo Service Garage se tornou um dos melhores pontos de reparo de automóveis em Seul. Com mais de 70 pessoas trabalhando para ele, Chung estava indo melhor do que nunca. Mas, enquanto planejava expandir seu negócio ainda mais, outro evento estava acontecendo que mudaria o destino de sua empresa. O Japão estava no meio da Segunda Guerra Mundial e, infelizmente para Chung, o governo ocupacional japonês tomou sua Edo Service Garage em 1942 e a fundiu com uma usina de aço como parte de seus esforços de guerra. Ao mesmo tempo, as tensões em Seul estavam aumentando por causa da guerra e Chung, ainda abalado com a perda de seu negócio, não teve outra escolha senão retornar à sua vila natal. No entanto, apesar de perder a loja, ele conseguiu economizar 50 mil wons e estava ansioso por sua próxima empreitada, sem saber que este novo empreendimento estava prestes a mudar tudo. O nascimento da Hyundai. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, a Coreia ganhou sua independência do Império Japonês, e sem mais restrições governamentais, Chung reabriu sua oficina em 1946, chamando-a de Centro de Serviço Automotivo Hyundai. Em inglês, a palavra Hyundai significa moderno. Eles começaram oferecendo seus serviços para carros japoneses e caminhões militares americanos, e até o final daquele ano, o negócio havia crescido tanto que a rede de funcionários de Chung quase triplicou de 30 para 80 pessoas. Ele havia montado mais uma vez um negócio bem-sucedido e finalmente poderia operar sem interrupções do governo japonês. Nessa época, ele havia reunido sua família no recém-estabelecido país da Coreia do Sul, onde todos trabalhavam com ele no negócio. No entanto, enquanto Chung enviava contratos no valor de 300 ou 400 mil wons pelos seus serviços de reparação automotiva, ele testemunhou uma empresa de construção recebendo até 10 milhões de wons por contrato. Ele ficou surpreso que alguém pudesse ganhar tanto dinheiro em um único projeto e, como resultado, fundou a empresa de construção Hyundai em 1947. A empresa lutou inicialmente, mal conseguindo sobreviver construindo quartéis do exército americano, locais auxiliares e reparando edifícios. Mas,
Em 1950, a Hyundai finalmente começou a fazer grandes progressos. Então, a Coreia do Norte lançou um grande ataque ao sul, obrigando Chung a abandonar seu negócio e evacuar para Busan sem dinheiro no bolso. Ele e seu irmão vagaram de lugar em lugar, trabalhando para vários editores e entregando jornais aos cidadãos nas tropas da linha de frente, espalhando a notícia de que as forças da ONU estavam a caminho para resgatá-los. Essa era a única esperança, pois as pessoas estavam mais aterrorizadas do que nunca em cair sob o regime norte-coreano e o Partido Comunista. Um dia, Chung se deparou com um anúncio de emprego do Exército dos Estados Unidos. Na época, as forças americanas precisavam de especialistas locais na área de construção, então Chung estava ansioso para oferecer sua ajuda. Ele começou a construir alojamentos para milhares de soldados americanos durante a guerra e logo desenvolveu uma ótima parceria com o Exército dos Estados Unidos. Mais tarde, ele levou sua equipe para completar projetos ainda maiores, como a remodelação de um quarteirão dos Estados Unidos na Coreia do Sul e a construção de uma residência para o presidente dos Estados Unidos durante suas visitas. Isso acabou sendo uma jogada de mestre, porque quando a Guerra da Coreia terminou, a empresa de Chung estava em primeira posição para lidar com quase todos os pedidos do Exército dos Estados Unidos. No entanto, ao mesmo tempo, a economia sul-coreana estava lutando, deixando-a como um dos países mais pobres da Ásia, até mesmo abaixo da Coreia do Norte. Em resposta a isso, o governo dos Estados Unidos forneceu bilhões de dólares ao governo sul-coreano para reconstruir sua infraestrutura e ajudar a impulsionar sua economia. Chung viu a oportunidade e conseguiu ganhar um contrato para o maior projeto do país na época, a restauração da Ponte Gorion, em 1953. No entanto, esse projeto promissor não correu como ele esperava. A realidade era que Chung ainda era ingênuo e faltava-lhe o equipamento, as regulamentações de segurança e a experiência necessários para uma tarefa tão massiva. Isso levou a um progresso lento, acidentes fatais no local de trabalho e inflação crescente que comia seu pagamento fixo. Chung logo ficou sem dinheiro e foi forçado a assumir mais empréstimos, enquanto seus irmãos vendiam suas casas para ajudar a pagar seus trabalhadores. Apesar disso, eles nunca pararam a produção até que a ponte estivesse concluída. Mas, até então, a família estava sobrecarregada com enormes dívidas, perdeu dinheiro no projeto e foi humilhada por seus concorrentes. O que um cara que só concluiu a 6ª série sabe sobre inflação? Um idiota como ele tinha isso vindo. Ele nem sabe que a construção a longo prazo requer um contrato de parcelamento. Ao ver seu irmão em situação de miséria, sem ter onde alugar e vivendo em pequenas cabanas, Chung Ju-yang sentiu-se profundamente culpado pelas lutas e dificuldades. Ele também aprendeu a importância de equipamentos pesados e máquinas avançadas, e graças à sua parceria com o Exército dos Estados Unidos, conseguiu comprar o que precisava diretamente deles. Na época, esse tipo de equipamento era principalmente propriedade do governo sul-coreano, e as empresas privadas eram proibidas de importá-los para o exterior, o que deu a Chung uma enorme vantagem sobre sua concorrência. Com isso, a empresa Hyundai foi capaz de fazer as licitações mais baratas e ganhar inúmeros projetos de restauração em todo o país, construindo estradas, pontes, barragens e edifícios, transformando a Hyundai em uma das empresas de crescimento mais rápido na Coreia do Sul. Mas mesmo com todo o sucesso, Chung não estava satisfeito em apenas jogar no mercado interno e logo se tornou o primeiro em seu país a levar seus negócios de construção para o cenário internacional. Ele fez propostas entre as maiores empresas do setor e conseguiu conquistar vários projetos bilionários, como o Jubel Industrial Harbour na Arábia Saudita e o árabe Sipuyo End Repair Yard no Bahrein. Isso levou sua empresa de um negócio falido para um conglomerado global em ascensão em questão de 2 décadas, e seu objetivo de construir a maior empresa da Coreia do Sul se tornou realidade em 1960. No entanto, em retrospecto, esse crescimento massivo nunca teria ocorrido se o governo não interviesse. A Hyundai, juntamente com outros conglomerados familiares em ascensão, recebeu tratamento especial dos governos, como subsídios financeiros, garantias de empréstimos e até isenções fiscais,
se necessário, para crescer e diversificar rapidamente. Esses chaebols, como mais tarde ficaram conhecidos, foram as principais forças por trás da economia em crescimento da Coreia do Sul e se beneficiaram imensamente ajudando o país a se tornar uma nação altamente desenvolvida. Mas é claro que é preciso reconhecer que esse tratamento especial não foi concedido sem motivo. Chung Ju-young simplesmente trabalhou incrivelmente duro e seu crescimento implacável foi exatamente o que o governo precisava na época. Seu espírito, faça ou morra, envolveu a Hyundai em muitas outras indústrias, incluindo construção naval, cadeias de lojas, eletrônicos e serviços financeiros. Mas havia uma indústria em particular que Chung nunca perdeu de vista, o mesmo negócio que ele criou, mas perdeu durante a guerra, a Hyundai Motors. O governo sul-coreano estabeleceu uma nova política de que nenhum fabricante estrangeiro de automóveis operaria em seu país, a menos que fosse por meio de joint ventures com empresas locais. Esse plano era para melhorar seu conhecimento e linha de produção para a indústria automobilística, já que o país carecia em grande parte das tecnologias e recursos para fazê-lo por conta própria. Com isso, Chung decidiu reentrar na indústria automobilística e fundou a Hyundai Motor Company em 1967. Ele fez um acordo com a Ford Motor Company para licenciar o uso de seus veículos e estabeleceu uma grande fábrica em Ulsan para a linha de montagem. Em menos de 6 meses, a fábrica da Hyundai foi concluída e o primeiro carro, o Hyundai Cortina, saiu da linha de produção. O produto final não era diferente do Ford Cortina, um carro construído para as massas na Grã-Bretanha, e embora o modelo fosse um enorme sucesso lá, o Cortina se mostrou oposto completo na Coreia do Sul. Você vê, esses carros foram construídos para dirigir no asfalto, mas as más condições das estradas do país tornavam o veículo inutilizável na maioria das áreas. Como resultado, o Cortina se tornou motivo de piada na Coreia e as pessoas começaram a percebê-lo como um carro inútil. Os clientes pararam de fazer seus pagamentos e a demanda por reembolsos se espalhou por todo o país. A fábrica da Hyundai foi atingida por uma grave enchente em setembro de 1969, com grande parte de seus equipamentos e peças de carros submersos sob 4 pés de água da chuva, enquanto cortinas montadas flutuavam dentro da fábrica para piorar as coisas. Rumores se espalharam de que a Hyundai estava vendendo veículos encharcados de água, o que afetou ainda mais suas vendas e reputação, levando a empresa à beira da falência. Mas mesmo com todas essas adversidades, sempre que as pessoas sugeriam a Chung que era hora de fechar o negócio, ele revidava dizendo que nunca removeria uma única placa da Hyundai com as próprias mãos. Mesmo se um negócio estiver lutando e tudo parecer sem esperança, ele fará funcionar. Se ele começar algo, ele vai seguir em frente. Com essa atitude, Chung simplesmente voltou ao trabalho e continuou produzindo seus veículos nos próximos anos. À medida que o tempo passava e as condições das estradas melhoravam significativamente, o Cortina eventualmente ganhou maior venda na Coreia do Sul. Logo depois, outro modelo da Ford estava em andamento para a Hyundai e a fábrica de Ulsan começou a expandir com mais espaço para produção. Mas então as coisas começaram a azedar. Você vê, a gigante americana Ford se recusou a permitir que a Hyundai distribuísse o Cortina no exterior, argumentando que sua parceria não era feita para o mercado global, mas apenas para o mercado coreano. A Ford também se recusou a comprometer quando se tratava de compartilhar os lucros igualmente, uma vez que a Hyundai não compartilhava a estrutura ou tecnologias da linha de produção do Cortina. Aos olhos de Chung, o que a Ford realmente queria era tomar o mercado coreano para si, enquanto usava a Hyundai como subcontratada para mão de obra barata. Em seu livro, Chung é citado dizendo que não havia como deixar isso acontecer. Furioso com a Ford, ele encerrou seu contrato em 1974 e decidiu construir um carro totalmente novo, desta vez em seus próprios termos e jogando pelas suas próprias regras. Embora ele não soubesse na época, Chung estava prestes a mudar toda a indústria automotiva coreana para o que a conhecemos hoje. A nova era dos carros coreanos. Após encerrar o contrato com a Ford,
Chung imediatamente fez parceria com a Mitsubishi para usar seus motores e eixos traseiros, e contratou um grupo de talentosos engenheiros europeus para ajudar a projetar seu próximo veículo, o Hyundai Pony. Adequado para estradas não pavimentadas e com preço de apenas $59 mil, o Pony se tornou um sucesso imediato na Coreia do Sul, tornando-se o primeiro carro de produção em massa no país. Ele teve tanto sucesso no mercado sul-coreano que 4 em cada 10 carros vendidos eram pôneis. Com grande confiança, Chung e sua equipe começaram a expandir seu novo modelo para o mercado mundial, onde ele se vendeu bastante bem e se tornou até um veículo mais vendido no Canadá. Mas, apesar do sucesso, o Pony não pôde ser lançado no maior mercado automotivo, os Estados Unidos, devido ao fracasso em atender aos padrões federais de emissões. No entanto, Chung não ia deixar isso impedi-lo. Em 1985, eles lançaram um novo modelo para o público, o Hyundai Excel, que passou com sucesso nos padrões de emissões, permitindo que a Hyundai finalmente entrasse no mercado automotivo americano. Com um custo de apenas $4.995, o Excel custava metade do preço médio de um carro novo na época. Em seu primeiro ano, a Hyundai vendeu impressionantes 168 mil Excels apenas nos Estados Unidos e 1 milhão em todo o mundo. Foi realmente uma grande conquista para a indústria automotiva coreana, e a Hyundai finalmente se posicionou como uma grande marca de carros. Mas, não exatamente da maneira que Chung havia previsto. O problema era que eles ainda estavam atrasados em termos de qualidade e confiabilidade, e o público só os via como carros coreanos baratos, com poucos recursos. Além disso, os carros precisavam de reparos frequentes, e a reputação da marca estava em baixa. As vendas também estavam despencando, e a Hyundai logo se tornou motivo de piadas na América. Em certo ponto, as pessoas zombaram do nome, dizendo que significava esperança, você entende, nada é dirigível e barato. Para mudar isso, Chung e sua equipe trabalharam incansavelmente para trazer os melhores talentos e desenvolver seus próprios motores e peças de carro. Nos anos 90, uma série de novos modelos surgiram, como o Hyundai Accent, Sonata e Elantra, e embora esses modelos inicialmente tivessem dificuldades para decolar, eventualmente tiveram maiores vendas à medida que começaram a se equiparar às últimas características. A Hyundai adquiriu a Kia Motors em 1998, e essa joint venture marcou o início de uma nova era para os carros coreanos. Juntas, as empresas investiram pesadamente na qualidade, design e processo de fabricação de seus veículos, e em 2004 alcançaram o impossível, empatando com a Honda como a segunda melhor qualidade de marca inicial na indústria, ficando atrás apenas da Toyota. Mesmo assim, a Hyundai ainda lutava para se livrar de sua infeliz reputação. Chung dedicou seus últimos anos à filantropia, concorrendo à presidência e até tentando reunir os países coreanos, até que encontrou seu fim em 2001, deixando o controle de sua empresa para seus filhos. São as falhas, e não os sucessos, que nos ensinam lições inestimáveis. Não é necessário lembrar de nossos próprios sucessos, mas sim de nossas perdas e falhas, porque aqueles que esquecem suas falhas falharão repetidamente. Atualmente, o grupo Hyundai Motor acaba de ultrapassar a General Motors e se tornou a terceira maior montadora do mundo, atrás apenas da Toyota e do grupo Volkswagen, e está entre os principais líderes em veículos elétricos. Esta é a história de como um menino pobre, vivendo nas montanhas da Coreia, construiu uma das empresas mais poderosas do mundo, a Hyundai. Obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. Nos vemos no próximo.